A gente começa a edição desta terça-feira falando deste grave acidente acontecido na rodovia Fernão Dias na manhã desta terça-feira. O acidente foi por volta das 9 horas da manhã no quilômetro 845 da Fernão Dias, já no município de São Sebastião da Bela Vista, chegando em Pouso Alegre, a 3 quilômetros da divisa do limite entre os municípios de Bela Vista e Pouso Alegre. O acidente envolveu duas carretas e um carro de passeio. Foi um engavetamento. De acordo com a concessionária que administra a Fernão Dias, havia obras nesse trecho, por conta disso, trânsito lento, e aí a carreta que vinha logo atrás atingiu o carro e prensou o Fiat Palio entre os dois veículos. E essa carreta que vinha atrás, ela subiu, ficou em cima do Fiat Palio, onde haviam dois homens que infelizmente faleceram no local do acidente. A confirmação de que eram duas vítimas fatais só saiu ao meio-dia. O acidente foi por volta das 9 horas, mas só 3 horas depois a Polícia Rodoviária Federal e também a concessionária Artéries confirmaram as duas mortes. Isso porque o carro ficou totalmente amassado, irreconhecível, e da maneira que ficou o acidente ali, não dava para saber quem estava lá dentro, quantas pessoas estavam dentro do veículo. Uma cena triste mesmo, uma tragédia que aconteceu na manhã desta terça-feira nesse acidente na rodovia Fernão Dias. As vítimas deste acidente são sogro e genro. Eles foram já identificados pelas famílias, as famílias já reconheceram os dois corpos, então todas as famílias já estão sabendo quem são essas vítimas. É o senhor Edilson Masson, de 54 anos, e o genro dele, o Luiz Fernando Guimarães Brigagão, de 24 anos. Os dois estavam no carro com placas de Pouso Alegre, os dois moravam em Pouso Alegre. A informação apurada pela reportagem do Terra do Mandu é que os dois trabalhavam no grupo CIMED, na farmacêutica CIMED. Os corpos foram levados para o ML de Pouso Alegre e o velório ainda não tem detalhes de quando será o enterro, onde será o enterro. Qualquer informação nova a gente traz na atualização da matéria que já está publicada no terradomandu.com.br falando desse acidente. E a gente conversou com o Corpo de Bombeiros a respeito do trabalho ali no local. Foram enviadas 3 viaturas, 8 militares para o local do acidente. O tenente David Melo conta que a cena encontrada lá no local do acidente era impressionante, a maneira como o carro ficou irreconhecível e com a carreta em cima dele. Nós deslocamos lá até o local com um total de 3 viaturas, 2 viaturas de salvamento e uma de resgate. A gente já deslocou com a viatura de resgate, tendo em vista que poderia a gente encontrar pessoas com vida, né, já para poder já fazer o deslocamento. O acionamento veio através da autopista Fernão Dias. Logo que nós já chegamos lá no local, nos deparamos com uma situação um pouco atípica, tendo em vista porque a carreta chegou a subir em cima do veículo. E a situação do carro ficou bem complicada, fato que nós poderíamos aí passar aí que a roda traseira do veículo veio a ficar em cima do capô dianteiro. Então, quando a gente já chegou no local, já viu que a possibilidade de encontrar pessoas com vítimas já eram muito poucas, né? Com vidas no local era difícil. Isso, bem remota. Por conta dessa condição da cena do acidente, um caminhão guincho da concessionária foi utilizado para poder remover a carreta de cima do carro. O tenente do Corpo de Bombeiros disse que no primeiro momento em que a equipe olhou a situação do acidente, dava para ver o pé de uma vítima. Só depois que estava mexendo ali, começou a cortar toda a lataria do veículo, do Fiat Palio, que conseguiu visualizar que eram 2 vítimas, 2 homens. Olha, no primeiro momento, para iniciar os trabalhos, nós tivemos que fazer o soerguimento, levantar a carreta, né, para poder ter acesso ao veículo que se encontrava embaixo da carreta. Para tal, nós usamos o apoio de um guincho da autopista, um guincho especializado já em veículos, transporte de veículos pesados. Esse fez o levantamento da carreta. E um segundo guincho fez o arraste dela, o arraste do veículo que estava debaixo da carreta, para que a gente pudesse trabalhar com segurança.
Naquele momento já tinham visualizado que eram 2 vítimas fatais? Não, negativo. Num primeiro momento só era possível identificar uma pessoa lá dentro do veículo. Porém, hora que a gente fez com a retirada, né, do veículo debaixo da carreta, nós podemos começar mais diretamente os nossos trabalhos. Nesse momento, a gente fez alguns cortes no veículo, uns cortes para poder estar fazendo a liberação e acessar as vítimas dentro do veículo. O acidente aí, toda essa liberação das vítimas, dos corpos que foram enviados para o ML e a retirada dos carros lá do local, foi no início da tarde, por volta da 1h30 da tarde, o trânsito já estava liberado. No primeiro momento... Acabamos de falar agora na concessionária Arteris, que administra a rodovia no 0800 283 0381, e há 10 quilômetros de congestionamento no trecho ainda, porque o congestionamento passou de 20 quilômetros, deu 25 quilômetros nesse trecho no sentido São Paulo. Então, o reflexo desse acidente, desse congestionamento todo que passou lá de Cariaçu, continua até esse instante, já anoitecendo, e o reflexo desse acidente continua. Essa foto enviada mais cedo pela assessoria da Arteris, informando uma manobra que eles fizeram ali, um procedimento para poder dar mais fluidez ao trânsito, mas mesmo assim continua muito lento. O que eles fizeram? A rodovia no sentido Belo Horizonte, eles transformaram em mão dupla, então desvia ali próximo a São Sebastião da Bela Vista, naquele retorno, os carros entram para a pista no sentido Belo Horizonte, mas descem em sentido São Paulo. Dá para você ver nessa outra foto aí. Continua subindo o fluxo no sentido BH, mas a outra faixa, a faixa da esquerda, vira fluxo contrário para quem está descendo o sentido São Paulo. Então, nesse instante, já passamos aí das 6h40 da noite, o trânsito é muito lento nesse trecho ainda. São 10 quilômetros de fila nesse instante. Então, toda a atenção, todo o cuidado para os motoristas que ainda estão na rodovia ou que vão pegar a rodovia Fernão Dias. Nesse trecho do acidente, a gente volta a repetir, há obras, aquelas obras de refazer praticamente ali todo o asfalto da rodovia, então onde não é possível trafegar. E exatamente por essa lentidão que acabam acontecendo alguns acidentes.